Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso Café com Inspiração. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa neste dia. Que Deus possa abençoar realmente a sua vida. Que essa semana que se inicia neste momento, Deus possa derramar muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que Deus realmente traga bênçãos sem medida sobre a sua vida. Realmente, esse ano que se iniciou agora de 2024 é um ano muito maravilhoso. Vamos fazer um ano excelente. Então, viemos nesse momento pedir as bênçãos de Deus sobre nós. Então, que Ele possa realmente derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida e de nossos familiares. Queridos, estamos de volta, graças a Deus, né? Tivemos um tempo que eu tive que, infelizmente, parar com os nossos encontros aqui. Só para explicar basicamente para vocês, né? Desse meio do caminho, embora o cenário pareça, né, esteja mais ou menos semelhante, mas a gente acabou tendo que se mudar nesse meio do caminho. Então, deixando vocês a par mais ou menos da situação, mudamos de casa, Thaís e eu. No ano passado, naquele momento que eu parei com as lives, a gente estava na situação de saúde, que o meu sobrinho tinha recém-nascido e estava enfrentando uma situação bem complexa, acabou precisando fazer uma cirurgia, mas deu tudo certo, está bem, está feliz, crescendo com o Ismael e a Cris ali, que são os pais dele. Então, graças a Deus, o Eric está muito bem, agradecendo também já aqui de antemão as orações de vocês. Muitas pessoas entraram em contato comigo através das redes sociais, agradecendo, falando sobre como oraram pela vida do Eric. Então eu estou aqui de coração agradecendo você porque você orou, reservou um pouquinho de tempo da sua vida para orar pelo meu sobrinho, tá certo? Queridos, então estamos aí, né? Primeiro Café com Inspiração de 2024, agora a ideia é continuar, não parar, né? A gente sabe que eventualmente precisamos ajustar algumas coisas e isso se faz necessário, mas a ideia é que não paremos mais, tá? Então conto com a sua ajuda, continua a mesma situação, que você continue mandando as suas dúvidas, mandando seus comentários, elogios. Se for, pode fazer também a sua crítica, desde que seja respeitosa, obviamente, a gente sempre aceita as críticas, obviamente. Então, contribua com nossos vídeos, contribua aqui com o nosso Café com Inspiração, estejamos juntos neste ano de 2024, tá bom? Queridos, então vamos lá, pegando aí o nosso café, nosso chá, nossa água, né? Estamos juntos para iniciarmos o nosso Café com Inspiração de hoje. Como já é de praxe, você conhece muito bem, para você que não conhece a sistemática aqui do Café com Inspiração, nós temos algumas modificações para esse ano. A primeira delas é que antes nós fazíamos às 6 e 7 da manhã. A partir de agora, a partir de hoje, passa a ser às 7 e 7 da manhã. O Café com Inspiração entra aqui no YouTube, no meu canal do YouTube aqui. Então já compartilhe este vídeo para o maior número de pessoas, compartilhe aqui esse momento Café com Inspiração para o maior número de pessoas que você puder. Hoje, especificamente, eu quero fazer um pedido especial. Compartilhe este vídeo aqui para 7 pessoas. Não importa se você já sabe que a pessoa é inscrita aqui no canal, se a pessoa é cristã, não é cristã, não importa, porque aqui você sabe, a gente fala muito sobre questões bíblicas, sobre o cristianismo, sobre teologia, mas também abordamos outros assuntos, como finanças, prosperidade, inteligência emocional, relacionamento. Então, se você conhece alguém que se interessa por algum desses assuntos, então envie este Café com Inspiração aqui para o maior número de pessoas que você conhece, mas no mínimo 7 pessoas eu quero que você envie hoje este vídeo, tá bom? Queridos, então, assim como você sabe, outro momento que, né, para quem não conhece muito, mas já deixando a par aqui o pessoal, é que o Café com Inspiração, ele tem uma temática, um tema da semana, são 5 vídeos de segunda a sexta-feira, e dentro dessa temática da semana, eu vou desenvolvendo, puxando algumas passagens bíblicas e tudo mais, e a gente vai desenvolvendo alguns assuntos e trazendo lições para a nossa vida de nosso dia a dia, tá bom? Então, eu propositalmente, eu trouxe o assunto dessa semana linkando com a nossa última semana do ano passado, que nós falamos sobre os milagres de Jesus.
né? Foi uma semana inteira falando sobre alguns milagres que Jesus fez e tirando lições sobre aqueles milagres. Então hoje eu estou trazendo a mesma temática, porém são milagres, a semana chama-se Milagres Incríveis do Senhor, porque eu pego ali passagens do Antigo Testamento, onde Deus fez milagres grandiosos através de profetas, através de homens de Deus, e realmente para a gente tirar lições para o nosso dia a dia, ok? Então, hoje nós vamos iniciar com uma passagem muito famosa, né? A maioria das pessoas, mesmo aqueles que não são cristãos ou que estão muito tempo afastados, vão saber esta passagem que eu vou falar hoje, que é a famosa travessia do Mar Vermelho, onde Moisés e o povo hebreu todo estava saindo do Egito e aí eles atravessam o Mar Vermelho após um milagre grandioso de Deus, que nós vamos ler aqui na passagem que está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 21 ao verso 31. Então acompanhe aqui comigo. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã, para quem não sabe, é o final da manhã, o final da madrugada, o início ali perto das 6 horas da manhã, mais ou menos, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas tornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Essa passagem aqui eu vou explicar basicamente o que estava acontecendo ali, tá? O povo hebreu, que depois veio a se tornar o povo israelita e depois o povo judeu, eles ficaram muitos anos, né? A Bíblia fala ali sobre 400 anos que o povo israelita ficou como escravo no Egito. Essa cronologia, né, num outro momento eu posso explicar melhor, que não foi 400 anos de escravidão, né? Mas desde o momento lá que eles foram para Israel, né, de Abraão, enfim, tem toda uma, para o Egito, né, então tem toda uma outra análise ali para ser feita, mas o grosso modo eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, e aí Deus providenciou, através de Moisés, né, Deus chama Moisés para fazer a libertação do povo. Nós já tivemos, para quem não assistiu, né, assista, né, nos vídeos que a gente tem passados ali, nós fizemos uma semana inteira só sobre Moisés. Foi muito forte, tivemos muitos ensinamentos ali sobre a vida de Moisés. E aí, Deus traz ali, né, várias pragas, né, as 10 pragas contra o povo egípcio. A última, que é a famosa praga que Deus mata os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, mas protege os primogênitos dos israelitas, né, dos hebreus. E aí eles vão em direção à terra que o Senhor tinha mostrado, o Senhor tinha prometido, a famosa terra prometida, que é hoje ali a terra de Israel, tá? Obviamente é maior do que o estado de Israel de hoje, mas é aquele mesmo local ali próximo, tá?
E aí naquele momento eles vão por um caminho que eles se deparam de frente ao Mar Vermelho. E aí Deus, de forma poderosa, através do seu servo Moisés, ele dá instruções para Moisés, e Moisés, com o seu cajado nas mãos, ergue as suas mãos e o mar se abre. E aí eles passam, né, como a própria Bíblia diz ali, eles passam a pé seco, né, sobre terra seca. Os hebreus passaram, porém os egípcios vêm atrás. Aí Deus ordena para que Moisés levante os braços de novo, a água se fecha e todo o exército de Faraó acaba morrendo, tá? Então, só para você entender o conceito do que estava acontecendo ali. A primeira coisa que me chama a atenção, e não sei se você que já tem conhecimento, né, sobre essa passagem, você já parou para pensar sobre isso. Deus, se você for parar para pensar, ali naquele momento das águas, ali diz que eles passaram a terra seca e as águas como se fossem um muro à sua direita e à sua esquerda, ou seja, eles passaram e as águas estavam nos dois lados deles. Porém, se você for parar para pensar, Deus não precisava ter feito a água subir em dois muros, né, como se fossem dois muros, um de cada lado. Bastava ele, no decorrer do rio, vamos dizer, corria do norte para o sul, vamos dizer, tá? O rio não, o mar. Vamos traçar que fosse do norte para o sul. Bastava ele interromper, fazer uma represar o rio dali daquele ponto para cima e o restante do mar todo fosse seco, né? A água continuaria andando, né? E aí depois restauraria e tudo mais. Mas aí poderiam se levantar vários questionamentos e tudo mais. Então Deus, ele faz um milagre quando diz uma coisa importante. Deus, quando ele faz um milagre por completo. Milagre por completo. E então por isso que naquele momento Deus, ele literalmente parou as águas do mar. Ele parou, as águas não andaram nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o norte, nem para o sul, leste, oeste, não importa. As águas, elas pararam. Não que elas ficaram congeladas, paradas no ar, não. Elas ficaram se mexendo, mas o mar não correu mais. Não correu nem para cima nem para baixo. Deus fez a água parar no mesmo lugar. E aí por isso que tem essa questão dos muros ali, né? A água como se fosse muros para eles passarem pelo meio. Então Deus podia ter feito só uma represa, mas fez um milagre completo. E aí, trazendo algumas lições para o nosso contexto do nosso dia a dia aqui, que eu acho super importante. Por exemplo, tá? Uma das certezas mais desafiadoras e difíceis de entender, que inclusive também dadas por Jesus, né, bem depois de Moisés, mas Jesus dá essas certezas, é de que enfrentaremos perseguições e batalhas na nossa caminhada. O que eu posso dizer na nossa caminhada cristã, mas se você não é um cristão, você não acredita, né, que eu sempre digo, se você não acredita na parte espiritual da Bíblia, mesmo assim leia a Bíblia, porque ela está repleta de outros ensinamentos poderosíssimos, tá? Mas eu sou um crente da Bíblia, né? Acredito que realmente tudo aquilo que está ali realmente aconteceu, e a gente existe, obviamente, muitos estudos arqueológicos que comprovam veracidade de muitas histórias, obviamente, né? Os milagres são sobrenaturais muitas vezes, mas é essa questão. E com certeza a gente vai enfrentar perseguições e batalhas na nossa caminhada, seja ela uma caminhada cristã ou não cristã. Mas isso é uma verdade, é uma certeza que ela é muito difícil de ser digerida, né? Difícil, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ter dificuldades, né? Você pergunta para qualquer pessoa, você quer ser perseguido na sua vida? É óbvio, qualquer pessoa em sã consciência vai dizer que não. Vai dizer que não, olha, Gregor, eu não quero ser perseguido, não quero ter dificuldades, muito pelo contrário. O que a gente quer? A gente quer ter bênção, a gente quer ter vitória, a gente quer desfrutar das promessas maravilhosas que Deus tem para nós. É isso que a gente quer, né? Eu quero isso, você quer isso. Se a gente pudesse viver uma vida sem provações, sem perseguições, sem batalhas, com certeza nós escolheríamos essa vida. Talvez não seria uma vida tão emocionante, mas tu viveria uma vida tranquila, né? Só com bênção, só com vitórias, só com desfrutando das promessas de Deus. Então, em sã consciência, qualquer um queria isso, mas gostaria disso.
Mas a gente tem que entender que não importa se a gente, né, crê em Deus, não crê em Deus, qualquer situação que seja, todos os seres humanos vão passar por dificuldades. Alguns passam por mais, outros passam por menos, mas todo ser humano vai passar por uma dificuldade. E aí, mas o ponto importante disso, tá? Além dessas dificuldades, qual é o ponto principal disso? É que Deus, ele, né, Jesus diz, né, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? Então ele, né, é aquela situação. Nesse mundo aqui, nós vamos sofrer. Nossos corações vão ser partidos muitas vezes, nós vamos ter tristezas, vamos ter dificuldades, vamos ter muitas derrotas nessa vida. Mas, então, Jesus e Deus, em momento algum da sua palavra, ele promete que a vida vai ser uma vida tranquila. Mas, porém, ele promete que em qualquer situação que seja, eles estarão, né? Jesus e Deus estarão ao nosso lado. Deus promete estar ao nosso lado, estar conosco em todos os momentos. Mesmo que muitas vezes nós não estejamos sentindo Ele. Esse é um ponto, as pessoas querem o tempo todo estar sentindo Deus, e muitas vezes você não sente. Muitas vezes Deus não é simplesmente, eu estou sentindo Deus aqui comigo. E não é assim. Muitas vezes você não vai sentir Deus, muitas vezes você não vai nem entender o que está acontecendo com você e por que aquilo está acontecendo. O próprio exemplo dos hebreus. Eles passaram ali, né, no exemplo que eu dei, 400 anos de escravidão, sendo que Deus tinha feito uma aliança há anos atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó, dizendo que eles teriam uma terra que seria deles. E imagina eles tendo aquela certeza de que eles têm uma terra que seria deles, mas eles estão ali há gerações, porque a primeira geração virou escrava, mas a partir da segunda geração em diante, já nascia escravo, tu não tinha outra realidade, tu escutava histórias de gerações anteriores que viveram uma vida livre. Você escutava histórias do patriarca Jacó, que virou Israel, o nosso patriarca do povo hebreu, Isaac, Abraão. Escutava-se essas histórias, mas você já vivia uma vida, você já nascia, e aquelas gerações todas, entre a primeira e a última, nasceu e morreu escravo. E aí você fica naquela questão, poxa, né? Que eu não entendo isso, né? Eu não sinto, muitas vezes, né? Eu não sinto que Deus está me ajudando, né? Na cabeça deles da época. Por que Deus está fazendo isso comigo? E tem muitos questionamentos sobre isso, né? Então eles viveram como escravos até que, muitas vezes, como eu falei, você não está sentindo, você não está entendendo, mas Deus faz milagres. Na hora que é necessário, Deus faz milagres. Aí você vai me dizer, mas Gregor, por que a minha mãe teve que morrer? Por que o meu pai teve que acontecer tal coisa? Por que teve que acontecer tal situação de doença com o meu filho? Mas é porque aí é que tá. Lembra-se do que foi dito pelo próprio Jesus. No mundo tereis aflições. Você não está isento de sofrer nem por nada. O próprio povo, o povo judeu, o povo hebreu, ele era o povo escolhido. Mas mesmo assim, eles passaram por dificuldades, foram infiéis a Deus muitas vezes e por isso sofreram muito. Nós cristãos, não é porque você é um cristão e aceitou Jesus na sua vida, Jesus como seu salvador pessoal, né, e manifestou isso através de um batismo na igreja e tudo mais, que a partir de agora eu não enfrento mais problema nenhum. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a sua vida pode enfrentar mais dificuldades naquele momento. Não estou dizendo que vai enfrentar. Pode ser que a sua vida realmente, a partir daquele momento para frente, a sua vida só melhore. Porque você tinha uma vida muito complicada. E a partir daquele momento, agora eu tenho Jesus do meu lado, eu não tenho mais problemas, né, tão grandes quanto eu tinha antes. Essa é a questão. Deus faz os milagres. E aí a situação, essa era a situação dos hebreus da época. Olha, viveram como escravos. E aí Deus, ele interveio. Primeiro com a promessa da terra, através, né, dizendo lá de Abraão. Depois Moisés como libertador. E aí ele traz primeiro as 10 pragas, então o caminho pelo Mar Vermelho, e aí o milagre de abrir o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar. Então, naquele momento de extrema necessidade, porque eles tinham o mar na sua frente e o exército de Faraó atrás, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, ou era para frente ou era para trás para guerrear contra o exército de Faraó, que era muito mais poderoso, talvez não numeroso,
né, porque era toda a população de Israel ali, mas muito mais poderoso. Eles eram guerreiros contra pessoas comuns, que eram escravas. Então era muito complexo aquele cenário. E Deus, ele providencia um milagre maravilhoso ali para os hebreus, salvando-os naquele momento, e realmente ficou marcado até hoje como, né, qualquer pessoa, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, a pessoa do mundo que conhece a história do famoso, né, Moisés abrindo o Mar Vermelho. Essa história nos lembra que estamos diante de grandes dificuldades ou grandes obstáculos e, né, muitas vezes nos deparamos sem alternativa. E aí o que acontece? Temos medo. É normal ter medo numa situação complexa que você se vê totalmente sem alternativa. E muitas vezes ficamos desesperados, que foi o que aconteceu com o povo ali. Eles pensaram, cara, nós saímos do Egito, confiamos no Moisés e agora a gente está aqui. Não temos para onde ir, nem para frente, nem para trás. E agora o que a gente faz? Vamos morrer? Saímos de ser escravo para morrer aqui nesse momento? Né? Provavelmente foi isso que passou na cabeça deles naquele momento. E é em momentos assim que a presença do Senhor se mostra poderosa diante de nós. Poderosa. Mas aí que tá. Tem um grande ponto que tem que ser levado em consideração aqui. Assim como Moisés naquele momento, ele clama a Deus, pedindo que Deus faça resolva a situação para ele. Para eles, né? Mas ele como líder do povo naquele momento. E aí ele pede que Deus resolva a situação. E é isso que a gente deve fazer na nossa vida. Assim como Moisés fez ali naquele momento, nós devemos fazer também na nossa vida. Pedir, né, levantar nossa voz em clamor a Deus, clamar a Deus naquele momento e pedir para que Deus resolva as nossas questões. Colocar os nossos problemas nas mãos de Deus, levar os nossos problemas aos pés de Deus, aos pés de Cristo, e deixar que Ele, Jesus Cristo, resolva o nosso problema. Esse é o ponto principal dessa questão. Muitas vezes a gente quer levar com a nossa mão, com o nosso braço. Eu sou um exemplo disso, por muitos anos passei por essa situação de eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me esforçar mais. E aí muita gente eu tenho essa questão ainda, né? Não, esse mês agora tá complexo, eu tenho que trabalhar mais, tenho que me esforçar. E não é que tu não tenha que se esforçar, é óbvio que sim. Mas acima do teu esforço, acima de qualquer coisa que a tua mão possa fazer, é a mão poderosa do Senhor que vai te abençoar. Então, naquele mês que tu bateu as metas todas no teu trabalho, tu foi super bem, né? Tu arrasou, não foi tu que fez, foi Deus que fez na tua vida. Naquele mês que não foi tão bem, mas eu não me esforcei, por isso que eu não fui bem. Ok, Deus também permite, que é de acordo com o teu esforço. Deus vai abrindo os caminhos também. E muitas vezes tu se dá conta de muitas coisas também. Que naquele mês específico, eu não me esforcei tanto esse mês, mas a minha meta, foi muito boa, o meu trabalho, meu desempenho foi maravilhoso. E aí você pode ter certeza que naquele mês que talvez o seu esforço não foi tão grande quanto os frutos que você colheu, ali tem, claro, trabalhos passados que você já se esforçou e está colhendo ali na frente, mas também tem a mão de Deus trabalhando ali na sua vida, certo? Queridos, então como eu falei, assim como Moisés, devemos clamar a Deus para que ele resolva as nossas questões. E o Senhor interveio com mão poderosa. E é assim que Deus age com seus filhos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente está ali passando por questões muito complexas, são nesses momentos que a gente deve clamar a Deus, nos ajoelhar e colocar, derramar o nosso coração para Deus naquele momento. Gregory, agora eu quero que tu me explique uma coisa. Eu não sou um cristão, é a primeira vez que eu estou tendo contato com a Bíblia. O que é derramar o coração para Deus? Ah, muito bom. Essa é uma pergunta que, às vezes a gente é acostumado a falar com esses jargões religiosos e bíblicos. E aí a gente fica pensando, mas o que é derramar o coração, Grego? O que é tudo que tu está falando? Basicamente, de forma muito simples, é o quê? É eu fazer uma oração, em que sentido? Não precisa ser uma coisa decorada, não precisa ser nada especial. É simplesmente você, no seu quarto, na sua intimidade, você reconhecer a existência de Deus
e fazer uma oração para ele, que pode ser uma conversa com Deus. Deus, por favor, nesse momento, Deus, eu não sei, né, eu tô aqui me esforçando ao máximo, eu não conheço muito como fazer, mas nesse momento eu tô aqui implorando ao Senhor que o Senhor resolva essa e essa e essa questão na minha vida, esse problema X que aconteceu, essa doença que aconteceu aqui com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. E aí você fala com Deus. A oração é como se fosse uma conversa com um amigo. É isso que você tem que entender. A gente é acostumado muitas vezes a ver, né, ao ver ou ouvir rezas ou orações de pessoas que são muito bonitas, muito bem montadas, muito bem faladas, mas Deus, na verdade, Ele quer o seu coração. Então, no momento de dificuldade, não adianta você chegar na frente de Deus, ali naquele momento de intimidade, só você e Deus, mesmo que você nunca tenha feito, e você começar a tentar falar palavras complexas e bonitas e não sei o quê. Não. Naquele momento de dificuldade, é realmente aquilo que está dentro do seu coração, aquele sentimento que você está tendo, é isso que você fala para Deus. E naquele momento, no exemplo de Moisés, foi isso que Moisés falou. Moisés, ele clamou para Deus, né? A Bíblia não fala sobre isso, obviamente, não deixa claro, mas naquele momento Moisés, ele clama a Deus, com certeza. Ele falou, e agora, Senhor, o que eu faço? Mas, claro, aqui não diz especificamente, mas em outros momentos fala quantas vezes, né, Moisés dialogando com Deus e intercedendo pelo povo que era pecador junto a Deus, para que Deus salvasse, para que Deus não castigasse o povo. Então esse é um ponto importante. Então é isso que eu quero, né, trazendo em palavras simples, para você que nunca fez uma oração, para você que nunca teve contato com a Bíblia pela primeira vez, isso está acontecendo na sua vida, é isso que eu quero deixar para você. A oração, ela não precisa ser uma coisa bonita e tudo mais, não. É o que está dentro do seu coração. Está angustiado? Conte as suas angústias para Deus. Você está triste? Conte as suas tristezas para Deus. Você está ansioso, depressivo? Conte isso para Deus. Mas também, nos momentos que você está feliz, que você está alegre, que você, né, momento de vitória, conte isso para Deus também. É importante, porque Deus também, assim como Ele quer te ajudar nos teus momentos difíceis, Ele quer comemorar contigo também os momentos de vitória. Certo? E, queridos, lembre-se de uma única coisa. Deus não traz problema algum para a sua vida. Que muitas vezes, quando a gente está enfrentando dificuldades, o que a gente fala? Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não é isso que a gente fala? E uma coisa que é importante que a gente tem que entender é que Deus, Ele não traz problemas, Ele não cria, Deus não é maldoso. Ele simplesmente, Ele nos deu o livre-arbítrio e, de acordo com as nossas decisões, muitas vezes Ele nos protege e em outras vezes Ele simplesmente permite que aquilo aconteça. Eu tomei uma decisão X, mas Deus não me trouxe nada. Aquilo foi uma consequência daquela decisão que eu tomei ou daquelas decisões que eu tomei. E Deus é tão maravilhoso que o certo seria, né, o justo seria, eu fiz uma escolha, automaticamente eu arcar com a consequência daquela escolha, seja uma escolha boa, uma consequência boa, uma consequência ruim. Mas muitas vezes você toma uma decisão ruim, você deveria colher um fruto ruim daquela escolha, mas Deus protege você. Em outras, Ele simplesmente permite que aquilo aconteça. Então, quando alguma coisa ruim acontecer na sua vida, não culpa Deus. Olha para dentro de si e analisa. Cara, olha só, eu tomei essa decisão. Talvez você vai chegar à conclusão de que, nossa, quantas pessoas me avisaram de que eu estava indo pelo caminho errado e eu, cabeça dura, insisti naquele caminho. E aí hoje eu estou colhendo as consequências. Deus não fez nada comigo. Deus não criou aquela dor na minha vida. Assim como Ele não criou os problemas para os hebreus, né? Eles viraram escravos por escolhas, por várias questões que aconteceram. Se você estudar a Bíblia mais aprofundadamente, você vai entender o que eu estou falando, né? Eles escolheram sair da terra de Canaã e ir para o Egito, lá com Jacó e seus filhos.
Era para eles terem voltado para a terra depois daquela seca grande que tinha acontecido e tudo mais, né? Mas eles escolheram ficar por lá, sendo que Deus disse que a terra prometida era aquela em Canaã, não era no Egito. E aí, obviamente, acontece escolha. Se eles não tivessem ficado no Egito, nunca teriam chegado a virar escravos, porque eles estariam lá em Canaã vivendo a vida deles. Então, você vê como são algumas escolhas e muitas vezes não é a sua geração que vai colher, mas é a próxima geração que vai colher os frutos das suas escolhas. Então, muitas vezes, quando você tomar uma decisão, pense se aquela decisão, obviamente, você vai pensar na sua vida pessoal, mas pense daqui a pouco de forma mais ampla. Vê se aquela escolha não vai afetar a vida de mais pessoas ou a vida das próximas gerações. Tá certo? Então, o lembrete que eu queria deixar hoje é: Deus não traz problema algum para a sua vida, mas Ele permite que alguns problemas venham até nós para que fortaleçamos a nossa fé. Então, muitas vezes, você vai passar por provações e você pode ter certeza que você vai ser uma pessoa diferente ao final daquela provação. Uma pessoa que você não era no início. Você se transformou, você melhorou, você fortaleceu a sua fé no Senhor porque você passou por aquela provação. Diferente que se você tivesse só uma vida tranquila, nunca precisou que a sua fé fosse provada. Então, a diferença que Deus faz. Deus, ele não traz problemas, mas alguns ele permite que aconteça para que você fortaleça a sua fé nele. Tá certo, queridos? Por hoje era isso. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosa. Hoje, na volta do nosso Café com Inspiração, eu quero fazer uma oração junto com você aqui, finalizar, né? Normalmente a gente fazia as orações nas sextas-feiras. Vamos continuar com esse hábito, né? Mas hoje eu quero, né, que a gente está iniciando, eu quero fazer uma oração e que é uma bênção sobre a sua vida, uma bênção chamada bênção sacerdotal. E eu quero, nesse momento, falar essa bênção, né, sobre a sua vida, que você esteja comigo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nesse momento eu quero agradecer por estarmos aqui nesse momento no Café com Inspiração, todas as pessoas que estão aqui nesse momento comigo e todas que irão ver este vídeo depois, que o Senhor possa nesse momento trazer bênçãos maravilhosas sobre a vida deles. E eu quero, junto do Senhor, Deus, que o Senhor possa estar presente e que a gente, juntos, façamos a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre o seu rosto, te levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, um beijo no coração, fique com Deus e até amanhã.